Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 305, falta só mais 60 dias. Olha que bênção incrível. Hoje vamos ler 2 Macabeus, capítulo 8, o livro de Sabedoria, capítulos 5 e 6, e Provérbios 24, versículos de 30 a 34. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser sempre avisado quando o episódio sair. Curte o vídeo aqui e coloca um comentário também para ajudar a gente. Como eu disse, é o dia 305. Vamos ler o capítulo 8 de 2 Macabeus, Sabedoria 5 e 6 e Provérbios 24, versículos de 30 a 34. O segundo livro de Macabeus, capítulo 8. Primeira atividade de Judas. Enquanto isso, Judas Macabeu e seus companheiros, entrando às escondidas nas aldeias, convocavam seus parentes e reuniam os que haviam permanecido fiéis ao judaísmo. Assim juntaram uns 6.000. Suplicavam ao Senhor que olhasse o povo pisoteado por todos e se compadecesse do santuário profanado por homens ímpios. Que tivesse piedade da cidade destroçada, a ponto de ser arrasada por completo. Que escutasse o clamor do sangue que clamava ao céu. Que recordasse o injusto extermínio de crianças inocentes e as blasfêmias pronunciadas contra seu nome, e que mostrasse seu rigor contra o mal. Transformando sua gente em grupo organizado, o Macabeu se tornou invencível diante dos inimigos, porque a ira do Senhor se transformou em misericórdia. Chegava inesperadamente às cidades e aldeias e as incendiava, tomava posições estratégicas e punha em fuga numerosos inimigos, aproveitando sobretudo para essas operações a cumplicidade da noite. A fama de sua valentia se estendia por toda a parte. Filipe, ao ver que aquele homem progredia pouco a pouco e que conseguia êxitos cada vez mais frequentes, escreveu a Ptolomeu, governador da Cilecíria e da Fenícia, para que defendesse os interesses reais. Ptolomeu escolheu imediatamente Nicanor de Pátroclo, da categoria superior entre os grandes do reino, e o enviou à frente de uma multidão diversificada, 20.000 pelo menos, para exterminar toda a raça judaica, e junto a ele Górgias, um general com muita experiência militar. Com a venda de escravos judeus, Nicanor contava completar os 60.000 quilos de prata do tributo que o rei devia aos romanos. Enviou em seguida mensageiros às cidades do litoral, convidando-as ao mercado de escravos judeus, prometendo entregar 90 escravos por 30 quilos de prata, sem suspeitar do castigo do Todo-Poderoso que lhe sobreviria. Quando a notícia da expedição de Nicanor chegou a Judas, este informou sua gente da proximidade do inimigo. Os covardes e os que não esperavam a vingança de Deus fugiam para refugiar-se em outros lugares. Os demais, porém, vendiam tudo o que lhes restava, rogando ao mesmo tempo ao Senhor que livrasse aqueles que o ímpio Nicanor havia vendido já antes da batalha. E se não por eles, ao menos pelas promessas feitas a seus pais e por invocar sobre eles seu nome, augusto e magnífico. O Macabeu reuniu seus seguidores em número de 6.000 e os exortava a não se assustar diante do inimigo, nem temer a imensa turba de gentios que os atacava injustamente. Ao contrário, que lutassem com valentia, tendo diante dos olhos a insolência criminosa daqueles contra o lugar santo, as injúrias e zombarias contra a cidade e, além disso, a supressão das antigas instituições. Disse: eles confiam em suas armas e em sua audácia, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que pode desfazer com um gesto nossos atacantes e o mundo inteiro. Enumerou-lhes as intervenções de Deus em favor de seus antepassados, aquela do tempo de Senaqueribe, quando pereceram 185.000, e a batalha contra os Gálatas na Babilônia, quando chegaram ao combate 8.000 ao todo, mais 4.000 macedônios, e apesar de os macedônios se verem desbaratados, os 8.000 aniquilaram 120.000, graças à ajuda do céu, e conseguiram muitos despojos. Encorajados com essas palavras, ficaram dispostos a morrer pela pátria e pelas leis.
Então Judas dividiu o exército em 4 corpos. Pôs à frente de cada um seus irmãos Simão, José e Jonatas, dando a cada um o comando de 1.500 homens. Além disso, ordenou a Eleazar que lesse o livro sagrado, e depois lhes dar como senha Deus ajuda. Ele próprio se pôs à frente do primeiro corpo e atacou Nicanor. E com o Todo-Poderoso como aliado, mataram mais de 9.000 inimigos, deixaram feridos e em mau estado a maioria dos soldados de Nicanor, obrigando todos à fuga. Recolheram o dinheiro dos que tinham ido com a intenção de comprá-los, e depois de persegui-los bastante tempo, voltaram, impedidos pela hora adiantada, pois era véspera de sábado, e por isso não puderam persegui-los mais longe. Recolheram as armas deles, despojaram os cadáveres inimigos e celebraram o sábado, louvando e agradecendo solenemente ao Senhor por tê-los conservado até esse dia, marcado por Deus como o início da misericórdia. Depois do sábado, deram parte dos despojos aos danificados, às viúvas e aos órfãos. Repartiram o resto entre si e com seus filhos. Depois de fazer a partilha, fizeram rogações públicas, pedindo ao Senhor misericordioso que completasse sua reconciliação com seus servos. Lutaram também contra os homens de Timóteo e Báquides, e mataram mais de 20.000 deles. Apoderaram-se de muitas praças fortes de montanha e distribuíram muitos despojos em partes iguais entre si e com os danificados, os órfãos e as viúvas, além dos anciãos. Recolheram as armas dos inimigos e as armazenaram cuidadosamente em lugares estratégicos. Levaram o resto dos despojos para Jerusalém. Mataram o comandante das tropas de Timóteo, um dos homens mais ímpios, que havia feito muito mal aos judeus. Nas festas da vitória da capital, queimaram vivos os que haviam incendiado as portas santas, e também Calístenes, que se havia refugiado num esconderijo, e que recebeu assim a paga que sua impiedade merecia. O bandido Nicanor, que havia levado 1.000 comerciantes para a venda de judeus escravos, humilhado, graças a Deus, pelos que ele considerava os últimos, despojado de suas roupas suntuosas, como um escravo fugitivo, solitário, atravessou o país e chegou a Antioquia, muito bem sucedido em comparação com seu exército derrotado. E aquele que esperava pagar aos romanos um tributo com a venda de escravos de Jerusalém, proclamava que os judeus tinham um defensor, e que eram invulneráveis por seguir as leis que este lhes havia imposto. O livro de Provérbios, capítulo 5. Naquele dia, o justo estará de pé sem temor diante dos que o afligiam e que desprezaram seus trabalhos. Julgamento. Para nós o sol não saía. Ao vê-lo, estremecerão de pavor, atônitos diante da salvação imprevista. Dirão entre si, arrependidos, entre soluços de angústia: este é aquele de quem nós, insensatos, um dia ríamos com palavras injuriosas. Sua vida nos parecia uma loucura e sua morte uma desonra. Como agora é contado entre os filhos de Deus e partilha a herança com os santos? Sim, nós saímos do caminho da verdade. A luz da justiça não nos iluminava. Para nós o sol não saía. Enredamo-nos em matagais de maldade e perdição. Percorremos desertos intransitáveis, sem reconhecer o caminho do Senhor. De que nos serviu nosso orgulho? O que ganhamos crendo-nos ricos? Tudo aquilo passou como sombra, como mensageiro veloz, como nave que sulca as águas onduladas, sem que fique nas ondas rastros de sua travessia, nem esteira de sua quilha. Ou como pássaro que voa pelo ar sem deixar traço de sua passagem. Com seu adejar, açoita o ar leve, rasga-o com silvo agudo, abre caminho agitando as asas e depois não deixa sinal de sua rota. Ou como flecha disparada ao alvo, cicatriza num momento o ar fendido e já não se sabe sua trajetória. Assim nós nascemos e nos eclipsamos, não deixamos nenhum sinal de virtude e nos consumimos em nossa maldade. Sim, a esperança do ímpio é como palha que o vento arrebata, como geada miúda que o vendaval arrasta. Dissipa-se como fumaça ao vento. Passa como a lembrança do hóspede de uma noite. Os justos vivem eternamente. Os justos vivem eternamente. Recebem de Deus sua recompensa. O Altíssimo cuida deles.
Receberão a nobre coroa, o rico diadema das mãos do Senhor, que os cobrirá com sua direita e os escudará com seu braço esquerdo. Vestirá a couraça da justiça, tomará a armadura de seu zelo e armará a criação para se vingar de seus inimigos. Vestirá a couraça da justiça, porá como capacete um julgamento insubornável. Empunhará como escudo sua santidade inexpugnável. Afiará a espada de sua ira implacável, e o universo combaterá a seu lado contra os insensatos. Sairão certeiras rajadas de raios do arco bem tenso das nuvens e voarão até o alvo. A catapulta de sua ira lançará espessa saraivada. As águas do mal se enfurecerão contra eles, os rios os afogarão sem piedade. Seu alento poderoso se levantará contra eles e como um furacão os peneirará. A iniquidade arrasará toda a terra e os crimes demolirão os tronos dos soberanos. Capítulo 6. Introdução. Do Senhor vem o poder para vós. Escutai, reis, e entendei. Aprendei, governantes do orbe, até seus confins. Prestai atenção, vós que dominais os povos e ostentais uma multidão de súditos. Do Senhor vem o poder para vós, e do Altíssimo vem o comando. Ele indagará vossas obras e explorará vossas intenções. Sendo ministros de seu reino, não governastes retamente, nem guardastes a lei, nem agistes segundo a vontade de Deus. Repentino e estremecido virá contra vós, porque os elevados serão implacavelmente julgados. Os mais humildes serão compadecidos e perdoados, mas os fortes sofrerão forte pena. O dono de todos não se intimida, a grandeza não o assusta. Ele criou o pobre e o rico e se preocupa igualmente de todos. Aos poderosos, porém, é reservado um controle rigoroso. Eu vos digo, soberanos, para ver se aprendeis a ser sábios e não pecar. Os que observam sensatamente sua santa vontade serão declarados santos. Os que a aprendem encontrarão quem os defenda. Ansiai, pois, pelas minhas palavras. Desejai-as e recebereis instrução. A sabedoria conduz ao reino. A sabedoria é radiante e não murcha. Os que a amam a veem sem dificuldade e os que a buscam a encontram. Ela própria se dá a conhecer aos que a desejam. Quem madruga por ela não se cansa e a encontra sentada junto à porta. Meditar nela é prudência consumada. Quem vigia por ela logo se vê livre de preocupações. Ela própria vai de um lado a outro buscando os que a merecem. Aborda-os benigna pelos caminhos e os precede em cada pensamento. Seu começo autêntico é um desejo de instrução. O afã pela instrução é amor. O amor é a observância de suas leis. A guarda das leis é garantia de incorruptibilidade. A incorruptibilidade aproxima de Deus. Portanto, o desejo da sabedoria conduz ao reino. Desse modo, se gostais dos tronos e dos cetros, soberanos das nações, respeitai a sabedoria e reinareis eternamente. Eu vou explicar-vos o que é a sabedoria e qual é sua origem, sem vos ocultar nenhum segredo. Vou remontar ao começo da criação, dando-a a conhecer claramente, sem passar por alto a verdade. Não farei o caminho com a podre inveja, que não comunga com a sabedoria. Multidão de sábios salva o mundo, e rei prudente dá bem-estar ao povo. Portanto, deixai-vos instruir por meu discurso, e tirareis proveito. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículos de 30 a 34. Passei pelo campo de um preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Era só espinhos crescendo, os cardos cobrindo sua extensão. A cerca de pedras estava caída. Vendo isso, refleti. Olhando, tirei uma lição. Um pouco dormes, um pouco descansas, um pouco cruzas os braços e descansas. E te chega a pobreza do vagabundo, a indigência do mendigo. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado por tua palavra hoje. Nós elevamos teu nome e te pedimos que, por favor, aceites nosso louvor, aceites nossa oração, nosso agradecimento, porque tu és Deus.
E tu és, assim como vimos aqui em 2 Macabeus, tu és nosso defensor. Defende-nos hoje, Senhor Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, eu queria falar que, assim, talvez eu tenha exagerado um pouco na emoção nesses últimos dias, mas é porque vimos a história de Eleazar e ontem vimos a história dos 7 irmãos e sua mãe e também os capítulos 3 e 4 de Sabedoria, que, de novo, é um dos meus livros favoritos. Então, talvez eu tenha exagerado na emoção, mais do que eu deveria. Então eu peço desculpas. Mas é que é a palavra de Deus, né? E ela toca muito o meu coração. Enfim, hoje vimos o capítulo 8 de 2 Macabeus, que é a história que já ouvimos em 1 Macabeus sobre Judas Macabeu e seus irmãos se levantando contra os gentios e lutando pela honra do templo do Senhor, lutando pela liberdade de seguir as leis de Deus. Porém, aqui na perspectiva de 2 Macabeus, podemos ver muito mais da ação de Deus, muito mais da presença de Deus. E também não temos mais só os fatos e números agora, temos também as motivações dos soldados. Não está só falando da batalha, mas também das consequências da batalha. Por exemplo, Judas Macabeu está lá enfrentando um exército muito maior que o dele. E o que ele faz? Como ele reúne as pessoas? Como ele inspira as pessoas? Como ele as faz entender o que estão fazendo e por quê? Ele foi e lembrou ela das vezes em que Deus o salvou no passado. No versículo 19 diz lá: enumerou-lhes as intervenções de Deus em favor de seus antepassados, aquela do tempo de Senaqueribe. Lembra dessa? Nós lemos essa parte que Senaqueribe veio contra a cidade de Jerusalém e 185 mil homens dele pereceram. Incrível demais. Daí continua. E a batalha contra os Gálatas na Babilônia. Ou seja, ele está falando, Deus lutou por nós no passado. E ele está lutando por nós agora. Ele vai lutar por nós. E nós nos arrependemos agora. Então, os sacrifícios daqueles que foram martirizados, eles mudaram a postura de Deus da justiça para a misericórdia. Que agora o povo está novamente enxergando a Deus como parte de suas vidas. E assim, é fácil, né? É fácil olharmos para algum momento em nossas vidas e reconhecermos, Senhor Deus, o Senhor agiu naquele momento da minha vida. Mas aqui eles estão em tempo real, ali na hora, né? Reconhecendo, Senhor, isso veio a acontecer conosco por tua justiça, por teu amor, para que nos corrigisse e não nos destruísse. E agora o Senhor está sendo misericordioso porque voltamos a ti. E às vezes é muito difícil para nós, como seres humanos normais, ver a obra de Deus em nossas vidas, tipo, de que forma ele está agindo? Isso é parte da sua justiça? Ou isso aconteceu simplesmente pela corrupção do mundo? Isso é a misericórdia dele agindo? Mas ao procurarmos enxergar, ao procurarmos entender, temos que sempre confiar antes. E o que eu quero dizer é que, às vezes a gente pode dizer, nossa, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada para estar passando por tanto sofrimento. Talvez isso seja o Senhor me corrigindo. Mas a verdade é que não temos certeza. A gente está apenas dando um palpite. Então, na maioria das vezes, não temos certeza ao dizer, isso aqui é o que Deus está fazendo. Mas uma coisa que sempre podemos ter certeza ao dizer é, Deus está presente e ativo na minha vida. Eu espero que não tenha ficado confuso, tipo, você nem sempre sabe o que Deus está fazendo em sua vida, mas você pode ter certeza que Ele está fazendo alguma coisa. E isso é algo no qual podemos descansar a cabeça ao dormir, né? É aí que entra a confiança, dizer, Senhor, eu sei que o Senhor não está me abandonando, desistindo de mim, nem me desqualificando de tua palavra e de tuas promessas. Eu não sei exatamente o que o Senhor está fazendo aqui, mas eu sei que tu estás presente e estás fazendo algo. E isso é tão, tão incrível. Eu amo isso, de verdade. No final do capítulo 8, vemos o bandido Nicanor que chega a uma conclusão, né? E a conclusão dele é a seguinte, tá lá no versículo 36. E aquele que esperava pagar aos romanos um tributo com a venda de escravos de Jerusalém, proclamava que os judeus tinham um defensor. E é com D maiúsculo, né? Defensor. Os judeus tinham um defensor. E, de novo, tenha isso em mente. Ele não está se referindo a Judas Macabeu como o defensor. Ele está se referindo ao próprio Deus. E sabemos disso porque continua, né? Os judeus tinham um defensor e que eram invulneráveis por seguir as leis que este lhes havia proposto. Não as leis que Judas havia proposto, mas as leis que Deus havia proposto. E nossa, isso é incrível, é lindo demais e... talvez eu acabe me empolgando um pouco hoje também, vai. Ai, última coisa. No capítulo 6 do livro de Sabedoria, e de novo, como já vimos, o livro de Sabedoria, eu agradeço muito a Deus por ele. E sabemos, já vimos antes que o começo da sabedoria é temer ao Senhor. Mas também tem outra coisa, outra ideia que surge aqui no livro de Sabedoria. Começa no versículo 17 do capítulo 6. Tá falando sobre a sabedoria e diz:
Seu começo autêntico é um desejo de instrução. Essa ideia, né, de um desejo de aprender, de adquirir conhecimento, isso faz sentido, porque não tem como você ser ensinado algo que você não quer aprender. Você tem que estar disposto primeiro. Então, o começo da sabedoria é o mais sincero desejo por instrução. Daí depois diz: o afã pela instrução é amor. E isso é muito legal, que o desejo pela instrução é amá-la, né? Então, se eu estou interessado em aprender, eu amo a sabedoria. E daí ele vai desenrolando isso, dizendo: o amor é a observância de suas leis. E isso é muito importante também, porque podemos dizer: ah, eu quero a verdade de Deus. Podemos dizer: eu quero a sabedoria de Deus. Podemos até dizer que amamos a sabedoria de Deus, mas não agimos dessa forma, não vivemos dessa forma. E isso não está certo, né? Porque os sábios enxergam as coisas claramente porque vivem de forma sábia. E os tolos não veem as coisas claramente porque vivem de forma tola. Então, o amor é a observância de suas leis. A guarda das leis é garantia de incorruptibilidade. A incorruptibilidade aproxima de Deus. Portanto, o desejo da sabedoria conduz ao reino. E você vê esse caminho, né? Tem o desejo pela sabedoria, daí o amor por ela, a obediência às suas leis, que leva à garantia de incorruptibilidade, daí a incorruptibilidade te aproxima de Deus. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao reino. Eu acho isso, nossa, é mais um daqueles momentos incríveis da Bíblia em que ela nos deixa algo bem claro, que é que, ó, se você quiser ser alguém sábio, tipo, ó, tá aqui um passo a passo super simples sobre como crescer em sabedoria e se aproximar do Senhor. Eu acho isso muito da hora. Acho incrível demais. Ai, ai, eu falando, né? A palavra de Deus é da hora. Ela é brilhante, é bela, e ela incendeia nossos corações com essa vontade de buscar ao Senhor e buscar sabedoria. No entanto, sabemos que podemos acabar nos desviando em algum momento desse caminho. Talvez hoje não tenhamos esse grande desejo por sabedoria, talvez não estejamos ansiando por ela o suficiente, talvez não estejamos dispostos a viver dessa forma, ou talvez até estamos tentando, mas não é uma tarefa fácil, então por isso estamos aqui hoje pedindo ao Senhor que revele sua palavra para nós. E eu acho que o fato de você ter apertado o play hoje revela algo. Revela que você tem o desejo por sabedoria. E eu tenho um desejo por sabedoria também. Aliás, o que une essa comunidade aqui não é a perfeição, né? Porque nenhum de nós é perfeito. O que une essa comunidade é o desejo pela palavra de Deus, o desejo de conhecer o coração dele e o desejo de conhecer a vontade dele para as nossas vidas. E eu acho que é isso que torna essa comunidade realmente única e realmente poderosa. Todos nós desejamos buscar a Deus. Pensa nisso, todo mundo aqui, e a gente já está no dia 305, todo mundo aqui está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer e o que Ele quer para as nossas vidas. E eu não sei para você, mas para mim isso é algo que vale a pena ser destacado. É algo incrível e é um verdadeiro milagre. Então eu estou rezando por você porque você precisa. E por favor, reze por mim porque eu preciso também. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.